Senhor, queridos professores. Estamos mais uma vez aqui no EBD em Síntese Podcast, momento pedagógico, na classe de adolescentes. Irmã Zoênia, da congregação de Jardim Petrópolis, setor 39, aqui junto com vocês. E hoje com a convidada especial, um rostinho novo aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda, irmã Kiara, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Zuênia. Eu sou irmã Kiara, da Assembleia de Eucaliptos, aqui do setor 25. Estou muito feliz em estar com todos vocês aqui hoje. Ai, que bênção! Estamos muito felizes de tê-la aqui. Tenho certeza que os professores, ó, já vão deixar ali o like deles. Também gostaram de tê-la por aqui. Amém? E hoje a gente vai iniciar o terceiro trimestre desse ano, ano que está passando correndo. E o tema da lição é Apóstolo Paulo, o grande missionário. Uma bênção. E temos 13 lições, iniciando hoje a lição de número 1, a igreja e a época do apóstolo Paulo, com a mensagem que diz o seguinte: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Temos três objetivos nessa lição. Primeiro, explicar o Pentecostes. Segundo, apresentar as características da igreja guiada pelo Espírito Santo. E o terceiro, mostrar que a estrutura do mundo romano ajudou na expansão da igreja. Então, queridos professores, essa lição a gente vai precisar ensinar para os nossos alunos que nós somos a igreja. Que cada um, como membro, tem um papel a desempenhar. A gente precisa do Espírito Santo na nossa vida para executar, né, esse chamado. A gente precisa ser capacitado, a gente precisa se dedicar, estudar, buscar a palavra do Senhor cada dia mais. E aí, queridos professores, como estamos iniciando o trimestre, que tal a gente fazer, né, tem as 13 lições, né? Fazer um mural na nossa sala. A você, querido professor, que não tem uma sala fixa, eu sei que é o caso de muitos professores adolescentes, né? A gente fica ali mais no corpo da igreja ou em um espaço mais reservado. Pode ser até mesmo numa folha de ofício. E aí, em cada lição, o aluno ele vai ter que marcar, vai criar um caracteres especial, né? Pode ser uma estrela, opa, uma estrela, um coração, uma flor, né? Pode ser inicial da letra do nome deles, para marcar a presença durante essa lição. E no final do trimestre, né, na lição de número 13, você conferir ali aquele aluno que teve mais presente junto com eles e sempre trazer aquele mimo, aquele agrado. E principalmente pedir para o seu aluno trazer um resumo de toda essa lição, né, lá no final do trimestre. Então já vai preparando eles, dizendo que vai ter uma bênção sobre a vida deles, que é importante que eles estudem a lição, é de suma importância. E aí ele trazer essa reflexão, né, esse encerramento ali no final do trimestre, principalmente para já descobrirmos aquelas pérolas que temos ali na classe de adolescentes, que já dá para dar aula, né? Que a gente já tem ali alguns que já estão migrando para a classe de jovens, de juvenis, de jovens, né? Então, já é uma dica aí para vocês. E a segunda dica, que é a dica ligada com a nossa lição, né, de hoje, ela tem como título e Correio Missionário. Vocês vão precisar de envelopes, tá? De acordo de 6 a 8. E dentro de cada envelope vocês vão colocar o nome de uma cidade ou região. Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, Roma, Éfeso e um papel escrito Anunciem Jesus. Como fazer? Você vai entregar o primeiro envelope para um aluno, ele abre, lê a cidade e entrega a mensagem ao próximo colega. Cada colega representa uma cidade diferente por onde o evangelho passou. E aí, nesse momento, né, eles vão sair entregando a palavra de Deus. Aquele momento ali, né? Deus é amor, né? Jesus salva, entregue sua vida a Jesus. Incentive eles a falarem algo. E aí vocês no final vai perguntar: o que ajudou essa mensagem a chegar tão longe?
Aí você vai esperar eles responderem, aquele momento, né? Eu não sei, professor, leve. Se eles disserem, eu não sei, não. Aí vocês vão lá e vão ajudar eles a chegar à resposta. E por último, vocês vão explicar que Deus ele usou a paz romana, as estradas, o idioma comum e os portos do Império Romano para facilitar essa expansão da igreja, né? E a lição que a gente aprende é que o Espírito Santo ele guiava a igreja, mas Deus ele também tinha, né? Ele usou ali de uma estrutura do mundo romano para espalhar o evangelho de Cristo. Amém? Então essa foi a minha dica de hoje e eu estou ansiosa para escutar a irmã Kiara. Irmã Kiara, diga aqui pra gente qual a dica que Deus colocou no seu coração aí. E vamos lá, irmã Suênia. A paz do Senhor mais uma vez, para nossas professoras queridas e nossos alunos, né? E a dica de hoje, né? Mais uma dica de hoje se chama O Vento do Espírito. E aí o material é bem simples, né? Vamos precisar de um balão ou um leque e tirinhas de papel com palavras, né? Então, as palavras que a gente vai utilizar serão amor, coragem, unidade, evangelização, fé, oração, poder, missão. E aí, nosso, como é que a gente vai fazer essa dinâmica, né? Vamos colocar essas tirinhas sobre uma mesa e aí usando um leque ou um balão de ar, né? Ou apenas ou vamos soprar essas tirinhas, né? Usando ou o leque ou o balão. E vai ter uma pergunta. E essa pergunta é: o que fez esses papéis se moverem? E aí você espera um pouquinho, as crianças vão pensar, né? Os adolescentes vão pensar, dá um tempinho, e aí depois que vocês ouvirem o que eles têm a dizer, aí a professora vai e entra com a explicação, né? Ela vai explicar que o vento ele não pode ser visto, né? Mas ele pode, nós podemos sentir os seus efeitos, nós podemos perceber os efeitos que o vento tem na nossa pele, no nosso corpo, né? Ou sobre um objeto. E assim como aconteceu, né, com esses papéis, foi o que aconteceu lá em Pentecostes com o Espírito Santo, né, quando ele desceu. Então, cada aluno vai pegar uma palavra e vai dizer como aquela característica deve aparecer na igreja nos dias de hoje. Como é que o amor pode aparecer lá na sua congregação, ou então lá na sua casa, na sua escola, não é? Com seus amigos, com seus vizinhos, e aí cada palavrinha daquela, a gente vai perguntar às nossas pré-adolescentes, aos nossos adolescentes, desculpem, gente. E aí, para fechar a lição, a lição nós temos, assim como no Pentecostes, e o Espírito Santo, ele continua movendo a igreja, né? Então, graças a Deus por isso, e essa é a nossa diquinha, mais uma diquinha. Amém, né? Uma dica muito rica que vai fazer os nossos alunos dicas calmas, tranquilas, que não vai ter tanto movimento, mas que a gente consegue fazer o nosso aluno parar, pensar e refletir. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer ao nosso Senhor, ao Senhor nosso Deus, ao pastor Martim, toda a direção do DENEC, Mãe Kiara, vocês, queridos professores, por estarem aqui conosco, apoiando, porque fácil não é, a gente sabe, mas estamos aqui juntos, unidos, fazendo o quê? Quem é antigo aqui já sabe qual é a frase que eu vou dizer. Formando cidadãos dos céus. Então vamos juntos que nessa missão, né, que não é fácil, mas que estamos aqui para executar com a ajuda do nosso Deus, com o Espírito Santo nos guiando. Então que Deus abençoe. Irmã Kiara com as suas considerações finais. Sim, eu também quero agradecer aqui ao pastor Martins, a toda a direção do DENEC pela confiança, à irmã Zuênia pelo companheirismo, né? Muito obrigada, viu? Me deixou bem à vontade aqui no primeiro dia. E que Deus abençoe a todos os professores e a todos os nossos adolescentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos professores, que Deus abençoe. Uma semana cheia do Espírito Santo sobre a vida de vocês, a presença dele todos os dias. Até a semana que vem.